Só. Oi. Boa noite, que bom ter você aqui mais uma vez, junto conosco nessa transmissão. Eu espero que o seu coração esteja com muita expectativa no Senhor, porque nós aqui estamos com o nosso coração alegres, prontos para derramar a adoração diante do altar de Deus. Então eu convido você a se entregar, a se derramar essa noite de todo o seu coração.
Tu és o mesmo pra sempre. Teu amor não muda. Se o choro dura uma noite, a alegria vem pela manhã. Se o mar se enfurecer, eu não tenho o que temer, porque eu sei que me amas. Teu amor não falha. Teu amor não falha, não falha, não falha, não. Tu fazes que tudo coopere para o meu bem. Tu fazes que tudo coopere para o meu bem. Tu fazes que tudo coopere para o meu bem. Tu fazes que tudo coopere para o meu bem. Sim, sim, tu fazes que tudo coopere para o meu bem. Sim, sim, tu fazes que tudo coopere para o meu bem. Tu és o mesmo pra sempre. Teu amor não muda. Se o choro dura uma noite, a alegria vem pela manhã. Se o mar se enfurecer, eu não tenho o que temer, porque eu sei que me amas. Teu amor não falha. Tu és o mesmo pra sempre. Tu és. Teu amor não muda. Se o choro dura uma noite, a alegria. Nós cremos, Deus, que se o mar se enfurecer, eu não tenho o que temer, porque eu sei que me amas. Teu amor não falha. Nós sabemos em quem temos crido. Teu amor não falha. Teu amor não falha. Aleluia, glória a Deus. Ai, o amor de Deus não falha. Como é bom a gente saber disso, né, gente? Boa noite, criançada! Tudo bem? Como vocês estão? Fizeram tarefa hoje? Ah, tomara que sim, tô de olho, hein? Ai, gente, hoje a nossa história é muito legal. Vocês gostam de saber curiosidades? Pois bem, eu trouxe uma curiosidade para vocês sobre as ovelhas. Sim, elas não são só animaizinhos fofinhos, não. Sabe o que elas são também? São animais muito fiéis, igual os cachorros. Elas também podem ser domesticadas. Sim, a gente pode até ter uma ovelha em casa. Já pensou? Acho que a mamãe não iria gostar muito, né? Olha só, as ovelhas produzem lã o ano inteirinho, sabia? Por isso que elas precisam do cuidado de alguns pastores. Os pastores são os cuidadores das ovelhas. Elas também têm outras curiosidades. Vivem de 10 a 12 anos. E tem uma curiosidade que não é muito legal. Sabia que as ovelhas não sabem se defender? Não. As ovelhas também, se elas caírem e ficarem com as patinhas para cima, elas não conseguem se levantar. E se elas ficarem mais de 1 hora com a cabecinha assim para baixo, caídas, elas podem até morrer. É por isso que as ovelhas necessitam do cuidado de um pastor, um homem que cuide delas. Eu conheço uma história muito legal e
E no final dessa história, vocês vão entender o porquê do Salmo 23. Quem aí que não conhece o Salmo 23? Difícil, né? Quando alguém pergunta, você sabe um salmo? Você sabe algum versículo da Bíblia? Sei, Salmo 23. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Hoje a gente vai saber o porquê desse salmo. Sim, eu vou dizer para vocês, através dessa história da nossa ovelhinha, o porquê desse salmo. Galerinha, nós vamos dar um nome para a nossa ovelhinha. Qual o nome que vocês acham legal? Pode ser Fofinha? Tá bom, Ovelhinha Fofinha. A ovelhinha fofinha vivia em uma fazenda com outras mais várias ovelhas. E essas ovelhas tinham um pastor que cuidava delas. Sim, o pastor levava elas para comer graminha verdinha. O pastor colocava aguinha fresca para elas, aparava a lã, cuidava daquelas ovelhinhas com maior amor. E ele até sentia quando alguma ovelhinha estava doente. Ele podia ver no comportamento da ovelhinha se ela estava triste, se ela estava doente ou sentindo alguma dor. Aí ele ia lá e dava um remedinho para a ovelhinha. Certo dia, ele foi levar as ovelhas num outro pasto que tinha grama mais verdinha. Porque as ovelhas não comem qualquer coisa não, elas gostam de comer graminha bem verdinha, matinho bem novo. E eles foram a caminho desse outro pasto. A ovelhinha fofinha era um pouco teimosa, sabe? E ela gostava de ficar olhando tudo ao redor. Ela não prestava muita atenção no pastor. E algo chamou a atenção dessa ovelhinha. Sabe o quê? Um beija-flor. Um beija-flor apareceu numa flor bem linda que tinha próximo da onde ela estava passando. E ela se distraiu e foi seguindo o beija-flor. Uau! Nossa, que beija-flor lindo! Eu vou atrás dele. Ai, que ave mais maravilhosa! Olha só, pousa nas flores. E a ovelhinha se distraiu e foi atrás do beija-flor. Não percebeu que estava se afastando do seu pastor. Já pensou? Olha que ovelhinha mais distraída. E ela foi, e ela foi. Cada vez que o passarinho, o beija-flor, voava mais longe, ela também ia cada vez mais longe do seu pastor, sem perceber. Quando ela deu conta, ela estava muito longe do seu pastor. Meu Deus, já pensou como que ela deve ter ficado? Meu Deus, estou sozinha agora. Mas espera aí, eu vou procurar o caminho de volta. Começou a anoitecer. Cada vez foi ficando mais escuro, e de repente a ovelhinha correndo atrás do seu pastor caiu. Gente, pera, o que aconteceu? Ficou tudo escuro, mas eu vi a avenida, peraí. Agora sim, posso terminar de contar a história. A ovelhinha caiu de pezinhos para cima. Ela não sabe se levantar, não consegue. Gente, imagine o medo. Imagine como que ela ficou se sentindo naquele momento, diante daquela escuridão. E para ajudar, ela começou a ouvir o barulho de um lobo. Um lobo! O lobo é o maior predador das ovelhas. Ele adora comer as ovelhas. Ela começou a tremer. Ai, que medo! E agora? Que eu fui me distanciar do meu pastor? Mas, de repente, ela começou a ouvir passos. E mais passos. E esses passos foram ficando cada vez mais perto. E aí, sabe o que aconteceu? O pastor apareceu! Sim, o pastor apareceu com uma arma muito poderosa, mandou aquele lobo embora e resgatou a sua ovelhinha, tirando ela de todo perigo. Ai, que história de final feliz! Gente, o Senhor é o nosso pastor e nada nos faltará. Basta sermos como as ovelhas. Sim,
confiarmos no nosso pastor, que é Jesus, entregarmos a nossa vida para o nosso pastor, que é Jesus, e seguirmos sempre os mandamentos do Mestre. Ah, galera, eu amei contar essa história para vocês hoje. Eu espero que vocês aí de casa estejam seguindo os mandamentos do Mestre e sejam igual a ovelha fofinha, ok? Numa próxima oportunidade a gente vai se encontrar. Eu espero que seja pessoalmente. E eu quero dar um forte abraço em cada um que está me assistindo. Tá bom, galera? Agora vocês ficam com um louvor. Galerinha Kids, por favor, se comportem aí em casa como as ovelhas se comportam com os pastores. Porque agora é a hora de adorar ao Senhor e os adultos também ouvirem a ministração. Beijo, gente. Até mais. declaramos que Tu és o Rei. Só Tu és, só Tu és. Ouço os Seus passos, sim, Ele vem, clamo o Seu nome. Não temerei, sinto o Seu fogo queimando aqui. O Rei chegou, o Rei chegou. Ouço os Seus passos, sim, Ele vem, clamo o Seu nome. Não temerei, sinto o Seu fogo queimando aqui. O Rei chegou, o Rei chegou. Ouço os Seus passos, sim, Ele vem, clamo o Seu nome. Eu não temerei, sinto o Seu fogo
Boa noite, seja bem-vindo a mais uma das nossas transmissões. É muito bom ter você com a gente, mesmo distante, mas de maneira online. É muito bom ter você aí com a gente. E nós já queremos te lembrar que você pode interagir com a gente pelos sites, pelos bate-papos, colocando o seu pedido de oração, interagindo com a gente de alguma maneira. Pode ter certeza que nós vamos te responder. Vai ser um prazer para a gente ter que responder você, porque nós, mesmo distantes, nós estamos com saudades dessa conexão, desse encontro, desse bate-papo. Então, essa é uma maneira de nós nos conectarmos juntos. Interaja com a gente no bate-papo, tanto no Facebook quanto no YouTube. Não esquece de tirar a sua selfie, também postar no Instagram, marcando a nossa igreja, @ipi.sertanópolis. Vai ser um prazer poder interagir com você nessa noite. Eu já estou à vontade, espero que você esteja à vontade, que já já nós vamos para mais um louvor e para o momento da palavra. Mas antes disso, eu quero lembrar para você, mamãe e papai, que tem filho na faixa etária de 0 a 10 anos. Exatamente, de 0 a 10 anos, nós estamos preparando para que eles possam ser ministrados nesse próximo domingo em algumas faixas etárias que já vou passar para você de maneira online. Mas, para isso, você precisa mandar o nome do seu filho, o nome da sua filha, a idade dele, a idade dela, num número de WhatsApp que está aparecendo aí na sua tela. E você que tem filho de 0 a 3 anos, qual vai ser o horário de ministração nesse próximo domingo? Às 9h30 e às 10 horas, de 4 a 6 anos, de 7 a 8 anos, às 10h30 e de 9 a 10 anos, às 11 horas. Então você vai ser inserido em um grupo de WhatsApp e nesse grupo vai ter todas as instruções necessárias para que o seu filho ou a sua filha possam participar e possam ser ministrados pelas nossas facilitadoras. Vai ser um prazer e vai ser muito bom ter esse reencontro, mesmo distante, apenas de maneira online, mas nós queremos incentivar você a colocar o seu filho e a sua filha nesse próximo domingo, nesses grupos, para que vocês possam participar junto com a gente. E nós queremos também te agradecer, igreja, porque mesmo em um momento tão difícil, em momentos de incertezas, de insegurança, nós temos visto e experimentado a fidelidade de vocês nas suas contribuições, sejam elas missionárias, seja ela através do seu dízimo. Enfim, muito obrigado pela sua fidelidade. Com isso nós podemos continuar com algumas atividades e sonhar, e ir além, e muito além do que nós vemos hoje. Então, se você deseja continuar contribuindo de maneira online, via transferência bancária, está aí na sua tela as contas que você pode transferir. Caso você deseja vir e fazer o seu pagamento, devolver o seu dízimo, a sua oferta via cartão de crédito, cartão de débito, você pode vir aqui na secretaria, que nós estamos já atendendo em horário normal na secretaria, para você devolver o seu dízimo, a sua oferta dessa maneira, seja também com o dinheiro, trazendo o seu envelope, enfim, da maneira que você achar melhor, mas nós queremos te agradecer. O nosso coração se enche de alegria e ver uma igreja fiel que contribui. Então, você já vai ser chamado para mais um momento de louvor, mas eu tenho um convidado. Cadê o pastor Denis? Toner. É um pastor Denis. Toner. Pastor Denis, onde está você? Já foi pela terceira já, pastor. Eis-me aqui. E aí, galera? Tô lá, pessoal, tudo jóia? E aí? Tô diferente, bigode. Cadê o Tanner, gente? Dá um close ali para mim, fazer um favor, Cristiano. Isso daqui é a quarentena. Não é o Tanner, é o Charles. Isso aqui é a quarentena. A quarentena faz isso com a gente, pessoal. Eu já estou ficando maluco. Deixa eu sentar aqui perto dele. Senta mais perto aí. Quero ficar perto dessa personagem icônico da televisão mundial, Charles Chaplin. Está aqui conosco hoje para poder fazer a apresentação. Muito obrigado pela sua presença. Esse é o Charles, pessoal. Tanner, deixa eu dar esse aviso rapidinho para o pessoal. Opa! É muito importante, pessoal, que nós falamos a semana passada que nós iríamos fazer a ceia do Senhor de uma maneira diferente. E vamos fazer nesse domingo. Por quê? Porque nós queremos interagir com você, queremos interagir com a sua família. Nós vamos fazer isso através dos carros. Então, você vai participar conosco no domingo, tá bom? Às 19h30 da celebração no horário normal. Todos nós estaremos aqui, inclusive o Charles Chaplin estará participando conosco. Mas, ao final da celebração, você será convidado a vir da sua casa para participar da ceia conosco aqui na igreja. Nós vamos fazer um drive-thru de ceia. Olha só como que a gente tem que se reinventar. Moderno. Você não vai descer do seu carro, a não ser que você venha a pé, mantendo a distância social, com a máscara, e você também será recebido a pé, bicicleta, moto, mas tem que manter o distanciamento. Mas você que virá com o seu carro pode vir, inclusive, de pijama, né? Se estiver em casa, bem confortável. Sim. Não vai descer do carro, você vai receber a ceia. Por quê? Nós queremos
queremos ministrar você online, mas depois queremos ter isso presencialmente. Você que é de outra cidade, ou de outro estado, até de outro país, você vai separar o pão e o cálice, que nós partiremos o pão aqui online. Mas você tomará aí na sua casa, e os demais irmãos e irmãs que querem participar conosco, que queiram participar nesse domingo, será depois da nossa celebração, das 19h30, aqui em sistema de drive-thru. Chega um carro, toma a ceia e vai embora. Nós vamos fazer um projeto aqui bem legal para evitar filas, qualquer transtorno, e será do final da celebração, durante aproximadamente 45 minutos após ela, tá bom? Então você tem tempo de sobra para poder vir e participar da ceia do Senhor em família, no estacionamento da igreja, em sistema de drive-thru. É muito bem lembrado que você não vai levar para casa o seu kit, você vai ser ministrado aqui, né? Então tem que vir com a família. Isso, obrigado por lembrar, Tânia. Não, você não vai pegar nenhum kit e levar para sua casa dessa vez. Você virá aqui e nós ministraremos e oraremos pela sua família, você no seu carro e nós do lado de fora, com toda a segurança que pede o momento, mas não deixando de ter o contato visual para orarmos por você e sua família, tá bom? Então espero você domingo às 19h30 na nossa celebração, e depois, ao findar dela, você aqui conosco fazendo a ceia diferente, drive-thru da ceia do Senhor. O mundo mudou e nós, como igreja, temos que acompanhar também. Deus abençoe e vamos continuar adorando o Senhor. Certo, Charles? Certo. Nós te entronizamos aqui, Deus. Te engrandecemos. Só o teu nome é santo, só o teu nome é digno de receber toda adoração, todo louvor. Montes ainda se erguem, fortes ainda se dobram. Senhor, nós cremos, podemos ver grandezas que vêm das suas mãos. Mortos ainda se erguem, gigantes caem ao chão. Senhor, nós cremos, podemos ver grandezas que vêm das suas mãos. Nós estamos aqui, vem com o teu agir. Nós estamos aqui, vem com o teu agir. Corações são teus, vem com o teu agir. Este é o mover, este é o mover, este é o mover, este é o mover. Vem
neste mover. Creio em milagres neste mover que vem aos céus. Eu creio em milagres neste mover. Creio em cura neste mover. Creio em milagres neste mover que vem aos céus. Este é o mover. Este é o mover. Este é o mover. Este é o mover. Este é o teu mover. Este é o mover. Oh Deus, este é o mover. Nós podemos sentir. Este é o mover. 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 Nós podemos sentir a tua presença neste mover. Que haja cura, que haja libertação, milagres. Oh Pai, invada cada casa. Invada em nome de Jesus. Oh Pai, que a tua presença seja verdadeira, seja real. Em nome de Jesus nós te pedimos. Invada cada casa com o teu mover, com os teus milagres, com a tua cura, Deus. Ó Deus, este é o mover. Este é o mover. Este é o mover. Este é o mover. Obrigado, Senhor, pelo teu mover em nossas vidas, Pai. Obrigado, Senhor, porque o Senhor tem nos abençoado com a sua presença, mesmo em dias de lutas, Pai. Podemos, Senhor, pensar e refletir a respeito do quanto o Senhor tem sido fiel conosco, Pai. O Senhor tem sido bom em todo momento, cuidando das nossas famílias, cuidando das nossas vidas, nos permitindo estar aqui hoje adorando o teu nome, Pai. Muito obrigado, Senhor, nós te agradecemos por todas as coisas boas, maravilhosas que o Senhor tem nos dado, Pai. E sabemos, Senhor, que a provisão virá, que virá o socorro, pois nós temos confiado em Ti e sabemos que o Senhor é um Deus presente. Nós te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém. Obrigado, equipe de louvor. Obrigado por esse momento tão precioso na presença de Deus. Obrigado você que está nos assistindo, que está conosco nessa noite, nessa celebração. Confesso que estou um pouco nervoso. Nunca preguei nesse formato, né? Nós não temos ninguém aqui na igreja. Apenas, claro, estamos com você, aí você na sua casa. Então será uma experiência diferente, mas eu sei que o Senhor tem algo para ministrar ao seu coração nessa noite. Eu sei que o Senhor estará transmitindo uma palavra diretamente ao seu coração. Então eu espero que você esteja aí confortável na sua casa. Eu espero que você esteja aí com a sua família, com seus amigos, com pessoas que você ama, para estar absorvendo essa palavra, para estar sendo ministrado por essa palavra. E espero que você tenha paciência comigo quando eu estiver fazendo os cortes, quando eu estiver virando aqui, que nós estamos aprendendo. Então, meus amigos, o Cristiano e o Valdenir vão estar me ajudando aqui. E ali nós temos o Dini, grande Dinilson também na câmera 1, que estará nos ajudando até eu pegar o jeito da coisa. Então, espero que você esteja comigo aí, tendo paciência e que você possa estar aprendendo mais a palavra do Senhor. Eu quero começar com um tema da nossa mensagem. Ele vai aparecer na sua tela, a parábola dos talentos, a prova do bom servo. Está em Mateus 25, de 14 a 29. Essa palavra falou muito ao meu coração quando o pastor Denis me pediu para trazer a mensagem. Eu estava indo embora, saindo aqui da igreja, e eu tenho refletido muito a respeito do nosso papel na sociedade como cristãos.
Eu tenho nesses últimos dias refletido muito a respeito do nosso papel como arautos do rei, como boca de Deus, como pessoas influentes na sociedade em meio a um tempo de pandemia. E às vezes olhando tudo que vem acontecendo, olhando a minha formação, olhando pessoas ao meu redor, olhando aquilo que nós construímos até então, nós temos a percepção de que nós poderíamos estar fazendo mais. Nós temos a percepção de que talvez a igreja poderia ter uma voz maior, não apenas igreja local. Eu tenho plena convicção que eu faço parte de uma igreja ativa, de uma igreja que se preocupa, de uma igreja que se mobiliza. Mas quanto à igreja a nível nacional, mundial, né, o que nós temos feito, como nós temos proclamado o reino. E é a respeito desse reino que eu quero falar com você nessa noite. Porque antes de chegarmos ao centro dessa mensagem, que é a parábola, eu quero discorrer um pouco a respeito desse reino. Esse reino não é um reino físico, esse é um reino espiritual. Esse é um reino que está dentro de nós. Talvez a melhor definição, bem básica e bem óbvia talvez, do reino de Deus seja, é onde Deus reina. É onde Deus exerce poder, soberania, reinado, aonde Ele atua. Lá é o reino de Deus. E o reino de Deus está em nós. O reino de Deus começa em nossos corações. E eu quero primeiramente falar um pouco dos aspectos desse reino. Rapidamente vai aparecer na sua tela o primeiro aspecto desse reino. Ele começa a nascer em nós através da conversão, da transformação. E onde se está escrito, você pode conferir aí nos textos, Marcos de 1 a 15 diz, o reino de Deus está próximo. Arrependam-se e creiam nas boas novas. João 3,3 diz, em resposta, Jesus declarou, digo-lhe a verdade, ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Mateus 18,3 diz assim, eu lhes asseguro que a não ser que vocês se convertam e se tornem como crianças, jamais entrarão no reino dos céus. Ou seja, o reino de Deus é uma contracultura. O reino de Deus é diferente do curso desse mundo. Para você participar desse reino, para você atuar nesse reino, você precisa ter uma mudança de mente. No grego, metanoia, precisa mudar completamente a sua direção. Você precisa se converter. Como disse no primeiro texto, aqui em Marcos, você precisa primeiramente se arrepender. Depois, você precisa nascer de novo do Espírito. E você precisa ser, talvez como uma criança, humilde, transformar a sua vida. Como pode um adulto voltar a ser criança novamente, se não através de um banho de humildade, de submissão, de um banho de singeleza de coração? Nós precisamos dessa conversão e dessa transformação para atuarmos no reino de Deus. Mas o reino de Deus, ele não para por aí. Você vai ver agora no segundo slide, que nós temos outras duas palavrinhas para falar a respeito do reino. Ele também é exponencial e expansivo. Marcos 4, 26 a 29 diz, o reino de Deus é semelhante a um homem que lança semente sobre a terra, noite e dia, quer ele durma, quer se levante. A semente germina e cresce, embora ele não saiba como. Lucas 13, 19 e 21 diz, é como um grão de mostarda, que um homem semeou em sua horta. Ele cresceu e se tornou uma árvore, e as aves do céu se fizeram ninhos em seus ramos. É como o fermento que uma mulher mistura com uma grande quantidade de farinha, e toda a massa ficou fermentada. Jesus, usando as parábolas, ele já nos traz metáforas completas. Talvez eu não precisaria nem explicar esse texto. Mas eu quero te ajudar com essas palavras. Exponencial, expansivo. Aí você pode perguntar aí na sua casa, será que não teriam palavras mais simples, palavras melhores? Até teriam, mas eu gosto dessas e eu quero te ajudar a entender o porquê. Primeiramente, exponencial. Eu quero te explicar como que funciona uma sequência não exponencial. 1, 2, 3, 4, 5. Gradativamente as coisas vão melhorando. As coisas vão acontecendo de um em um. Porém, quando nós falamos de algo exponencial, é algo sem limites para crescimento. É algo que do 1 vai para o 3, vai para o 6, vai para o 9, vai para o 14, 19, 33. Vão aumentando rapidamente. Isso é ser algo exponencial. Talvez um grande exemplo de como o reino de Deus é exponencial é quando nós falamos a respeito da parábola do semeador. Porque o reino de Deus é como aquela semente que cai no terreno bom. E ela, a partir de uma semente,
Então, uma colheita de 3, 6, 10, 30, 60, 100 é exponencial. E o reino de Deus também é expansivo. Ele tem muito espaço para crescer. A semente de mostarda é a menor das sementes, mas quando plantada, gera uma gigante árvore, uma árvore muito grande. Então, o reino de Deus, ele tem muito espaço para crescer. Talvez você entenda de negócios, tem algum comerciante na sua família, e ele pode dizer para você às vezes que o negócio dele não tem mais espaço para crescer. Já existem muitos concorrentes, as pessoas já têm consumido diversos produtos parecidos, e ele pode sempre dizer, olha, eu não tenho mais ideia do que fazer para o meu negócio crescer. Ele não se expande mais. O reino de Deus é diferente. Ele sempre tem espaço para crescer. Esse é um dos aspectos do reino de Deus. E por último, vou falar de um aspecto que vai permear agora a nossa palavra. O reino de Deus, ele é prioridade. O reino de Deus, ele é urgente. Lucas 9,62 diz, Jesus respondeu, ninguém que põe a mão no arado e olha para trás é apto para o reino de Deus. Mateus 6,33 diz, busquem, pois, em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas lhe serão acrescentadas. Essa é a palavra que eu quero dar ao seu coração, a respeito desse principal aspecto. No reino de Deus você não pode tirar nenhum âmbito dele, você não pode tirar nenhum aspecto dele, pois ele não se tornará mais o reino de Deus. Do mesmo jeito que da palavra de Deus não podemos tirar uma vírgula sequer, senão estaremos distorcendo a palavra. Essas três coisas são muito importantes. Você precisa ter uma mente convertida, você precisa expandir o reino e você precisa tratá-lo como prioridade. Mas hoje eu quero dizer para você que você precisa refletir a respeito das suas prioridades, do seu senso de urgência em proclamar o reino, do seu senso de urgência, de num momento talvez de pandemia, onde olhamos para dentro, olhamos para o que temos, você olhar as oportunidades de fazer com que o reino cresça, as oportunidades de servir. E esse é o nosso próximo slide. Aproveite as oportunidades, porque Deus nos confiou os seus bens. E essa palavra muda tudo. Ele confiou os seus bens. Essa palavra não está lá por acaso. Confiança. Deus nos trouxe à terra e nos deu essa incumbência de cuidar dos seus bens, do domos do reino. E para isso nós precisamos aproveitar todas as oportunidades. Você vai ver agora um gráfico aí na sua tela, que ele é um ciclo. Transformação, prioridades, crescimento exponencial, expansão. Você pode ver que ele é um elo, ele é entrelaçado. E bem no meio estão as prioridades. Ou seja, não adianta uma mente transformada e um desejo de um reino em expansão, um desejo de crescimento, se nós não tratarmos ele como prioridade. Porque quem aproveita as oportunidades é um bom servo. Quem desperdiça as oportunidades é um mau servo. E é isso que nós vamos analisar agora rapidamente, através do texto, através da parábola. E nós vamos estar lendo agora, né? Nós vamos ler o texto completo, por isso eu peço para você ter total atenção no texto, vai ser projetado agora, aí na sua tela. Mateus 25, de 14 a 30, eu vou estar lendo. E também será como um homem, que ao sair de viagem, chamou seus servos e confiou-lhes os seus bens. A um deu 5 talentos, a outro 2, e a outro 1, a cada um de acordo com a sua capacidade. Em seguida, partiu de viagem. O que havia recebido 5 talentos saiu imediatamente, aplicou-os e ganhou mais 5. Também o que tinha 2 talentos ganhou mais 2. Mas o que tinha recebido 1 talento saiu, cavou um buraco no chão e escondeu o dinheiro do seu senhor. Depois de muito tempo, o senhor daqueles servos voltou e acertou contas com eles. O que tinha recebido 5 talentos trouxe os outros 5 e disse: o senhor me confiou 5 talentos, veja, eu ganhei mais 5. O senhor respondeu: muito bem, servo bom e fiel. Você foi fiel no pouco e eu o porei sobre o muito. Venha e participe da alegria do seu senhor. Veio também o que tinha recebido 2 talentos e disse: o senhor me confiou 2 talentos, veja, eu ganhei mais 2. O senhor respondeu: muito bem, servo bom e fiel. Você foi fiel no pouco e eu o porei sobre o muito. Venha e participe da alegria do seu senhor. Por fim, veio o que tinha recebido 1 talento e disse: eu sabia que o senhor é um homem severo, que colhe onde não plantou e junta onde não semeou. Por isso, tive medo, saí e escondi o seu talento no chão. Veja, aqui está o que lhe pertence. O senhor respondeu:
servo mau e negligente. Você sabia que eu colho onde não plantei e junto onde não semeei? Então você devia ter confiado meu dinheiro aos banqueiros, para que quando eu voltasse, o recebesse de volta com juros. Tirem o talento dele e entreguem-no ao que tem 10. Pois a quem tem, mais será dado, e terá em grande quantidade. Mas a quem não tem, até o que tem lhe será tirado. E lancem fora o servo inútil nas trevas, onde haverá choro e ranger de dentes. Essa parábola, ela fala a respeito de como nós temos usado os recursos que Deus tem nos dado. De como nós temos atuado no reino, com os nossos talentos, com os nossos dons. Talvez você tenha um dom de administrar, talvez você tenha o dom de cantar, o dom da música. Talvez você tenha diversos outros dons e talentos que você não tem praticado, que você não tem colocado a serviço de Deus. E Deus, como esse Senhor, né, nessa parábola, Jesus Cristo é esse Senhor, Ele confia os seus principais bens a essas pessoas. Meus irmãos, você tem noção o que são 5 talentos? 5 talentos são 175 quilos de ouro. 175 quilos de ouro. A cotação do ouro do ano passado estava 118 mil reais, mais ou menos o quilo do ouro. Então, esse homem recebeu uma quantia de aproximadamente 21 milhões de reais para ele poder gerir, para ele cuidar. Era um salário de praticamente 95 anos de um trabalhador braçal que ganhava um denário por dia. Ou seja, era algo muito grande. Porém, aquele que ganhou apenas um talento, ele tinha pouca coisa na mão para administrar? Ele tinha um talento, que eram 34 quilos de ouro, que também valiam muito. Na nossa cotação atual, talvez 4 milhões de reais. Então, simplesmente pelo fato dele ter recebido menos, ele poderia ser negligente a esse ponto. Talvez você, por não considerar a sua missão tão grande, talvez você não tenha oportunidade de estar aqui pregando. Talvez você não tenha oportunidade de cantar no palco. Talvez você não tenha oportunidade hoje, dos nossos dias, você não tenha oportunidade talvez nem de servir aqui na igreja. Mas o que você tem feito com os talentos que Deus te deu? Como você tem servido no reino? Como você tem se dedicado nesse momento de afastamento? E eu gostaria de rapidamente agora passar para você algumas lições. Nós vamos trabalhar da seguinte forma. Eu vou falar para você 3 lições que trarão 2 resultados. Porém, você precisa tomar uma grande decisão. Vamos repetir. 3 lições. Você vai ter 2 resultados. Mas você precisará fazer uma coisa muito importante. Você vai ver na sua tela a nossa primeira lição desse texto que você precisa urgentemente fazer para poder se dedicar a esse reino. Primeiro, alinhe sua perspectiva a respeito de Cristo e dos planos dele para a sua vida. E por que eu estou dizendo isso? Olha os textos ali embaixo. A um deu 5 talentos, a outro 2 e a outro 1. Mas olha o grifo. A cada um de acordo com a sua capacidade. Em seguida partiu de viagem. E nós fazemos um paralelo com aquele que escondeu o seu talento. E ele disse assim: por isso tive medo, saí e escondi o seu talento no chão. E aqui está o que lhe pertence. Primeiro de tudo, alinhe a sua perspectiva de Cristo e do que Ele quer fazer através da sua vida. Você percebeu que no começo do texto, diz que o Senhor entregou os talentos, entregou os seus bens, conforme cada um poderia fazer? Talvez você diz muito isso, mas eu faço muito pouco. Talvez eu não tenha capacidade. Talvez eu não tenha condições, eu tenho muitas coisas para fazer. E o que eu tenho é muito pouco. E isso ficou na mente daquele servo infiel. Porque ele ficou com medo. Ele teve uma visão errada do mestre. Ele achou que o mestre ia cobrar dele muito além daquilo que lhe foi entregue. E essa é uma pequena palavra que eu quero dar ao seu coração. Deus não é um Deus megero. Não é um Deus que vai te cobrar além daquilo que Ele coloca nas suas mãos, além da sua capacidade. Ele é um Deus que convoca e capacita. Ele é um Deus que chama e capacita aqueles que correspondem ao seu chamado. É só você olhar os 12 apóstolos. Todos eles cheios de dificuldades, todos eles pescadores, analfabetos, pessoas iletradas, não estudaram na escola de Gamaliel como Paulo,
e Deus, através de Cristo, escolheu eles para revolucionar o mundo através desse reino. O reino foi feito através de pessoas que, através de pequenas atitudes, começaram a alcançar mais e mais, expandir esse reino, trazer essa conta exponencial para o reino. Então, esse é o primeiro aspecto. Alinhe essa sua perspectiva. Não se ache inferior demais e não se ache superior demais. Tenha uma visão moderada a respeito de você, porque é a mesma visão que Deus tem da sua vida. Ele sabe exatamente até onde você vai chegar. Ele sabe exatamente o que você pode fazer. E Ele vai te capacitar para fazer com toda a excelência, se você se prontificar e não tiver essa visão distorcida de que Ele é um Deus megero, que Ele é um Deus que vai te cobrar além daquilo que você pode entregar. Deus não quer isso de você. Uma segunda lição que nós trazemos a respeito desse texto. Não retenha, vai aparecer na sua tela, multiplique. O que havia recebido 5 talentos saiu imediatamente e aplicou-os. Mas o que tinha recebido 1 talento saiu, cavou um buraco no chão e escondeu o dinheiro do seu senhor. Meu irmão, talento não foi feito para ficar escondido. Seu talento não foi feito para ficar retido. Aquilo que você tem nas mãos para fazer não foi feito para ficar na sua posse. Foi feito para ser multiplicado. Foi feito para ser aplicado, para gerar frutos. Então eu queria dar uma palavra para você. Você que não tem curso superior, você pode ser produtivo no reino. Você que não canta muito bem, é desafinado, não sabe trocar um instrumento, você pode ser produtivo no reino. Você que talvez acredita que já passou da idade, que já não tem mais a força, já não tem mais o vigor, você pode ser produtivo no reino. Mas você que é preguiçoso, que não sai da sua zona de conforto, você que retém aquilo que está nas suas mãos, você não vai ser produtivo no reino. Você não vai conseguir ir além. Você não vai conseguir dar passos largos no reino de Deus. É só você olhar para Jesus. O que nós somos como discípulos de Jesus? Nós somos pequenos cristos. Pequenos cristos, eles querem imitar o caráter e a conduta do mestre. Se tem algo que Jesus não era preguiçoso. Jesus diariamente ia para os povoados, para as sinagogas, operando milagres, fazendo tudo em favor dos seus. E quando ele estava cansado, as pessoas chegavam e ele ignorava o seu tempo de descanso. Jesus sofreu emocionalmente, psicologicamente, Jesus chorou. Jesus teve momentos difíceis, complicados, mas ele de modo nenhum parou de trabalhar. E é o que eu quero te dizer nesse momento de pandemia, nesse momento de reclusão: não pare de trabalhar. Você está impossibilitado por algumas coisas, mas não pare de aproveitar as oportunidades, porque basta cada dia o seu próprio mal. Não espere o dia seguinte para fazer algo por alguém, para ajudar alguém, para dar uma palavra para alguém. Eu falo isso porque muitas das vezes eu termino o meu dia na minha cama e penso: por que eu não fiz isso? Por que eu não me dispus a isso? Por que eu não tomei a frente nisso? E eu sei que Deus quer que eu aproveite essas oportunidades. Que você também possa aproveitar e não reter, mas multiplicar. A terceira lição é que você terá de prestar contas. Depois de muito tempo, o senhor daqueles servos voltou e acertou contas com ele. Certo, você alinhou as suas expectativas com Deus e entendeu que Ele não vai te cobrar mais do que Ele te deu. E você também começou a multiplicar, começou a trabalhar, a sair da sua zona de conforto, deixar a preguiça de lado, espalhar o amor de Cristo por onde você passar. Mas tenha certeza que você terá de prestar contas de tudo isso. Você terá de prestar contas por essa transformação que lhe foi dada. Por tudo isso que Cristo fez por você, você terá de prestar contas, porque Ele te deu um presente. E você precisará prestar contas disso tudo. Isso talvez seja algo que te incentive, ou seja algo que te deixe um pouco para baixo, um pouco receoso, um pouco com medo. Talvez você agora esteja olhando Deus como um megero, como alguém que quer tirar algo de você, caso você não seja tão bom, caso você não tenha performance. Mas eu quero te dizer, o que Ele vai cobrar de você é fidelidade. O que Ele vai cobrar de você é que você
esteja com o coração na obra. Ele não vai cobrar de você ser um excelente orador. Ele não vai cobrar de você ser o melhor guitarrista, violonista, baixista. Ele vai cobrar de você, filho, você foi fiel com as minhas coisas, com os bens que eu te dei para administrar. Isso você pode ter certeza que ele vai cobrar. E isso traz para nós 2 grandes resultados. E essa questão de prestar contas nos remete a verdadeiro olhar nesse texto, meus irmãos. Esse texto, ele, como essa sequência de Mateus, ele fala a respeito do fim também dos tempos. Fala a respeito do momento onde, o que acabamos de falar, prestar contas, quando Jesus vem buscar a sua igreja. E se você colocar essas 3 lições em práticas, você vai ter 2 grandes resultados. O primeiro resultado, você vai ter aprovação em vida. Você vai ver agora no slide. Porque o Senhor respondeu: muito bem, servo bom e fiel. Você foi fiel no pouco. Quem não quer ouvir isso do mestre? Você foi bem. Muito bom, servo bom e fiel. Você foi fiel no pouco. Nessa terra onde a traça e a ferrugem corroem, com os poucos recursos que eu te dei, talvez você nunca teve dinheiro suficiente. Talvez você nunca foi inteligente o suficiente. Mas você foi fiel no pouco. Naquilo que eu dei nas suas mãos, nessa vida, você trabalhou. Você granjeou, como dizem em outras traduções. Você aplicou isso no reino e deu fruto. E você foi fiel nesse pouco. E nós teremos essa aprovação em vida. Meus irmãos, como deve ser maravilhoso escutar isso do Senhor. Quando Ele vier nos buscar e poder falar: muito bom, servo bom e fiel. É muito melhor que os aplausos dessa vida, meu irmão. É muito melhor do que as riquezas dessa vida. É muito melhor do que tudo que você pode conquistar nessa vida. Você receber o elogio do Mestre. Porque você se dedicou à obra do Senhor, do jeito que você é, da maneira que você faz. E por último, o segundo resultado, e o mais sensacional de todos: a plenitude eterna. E agora, eu o porei sobre o muito. Venha e participe da alegria do seu Senhor. Meus irmãos, esse muito, não é que você vai receber o dobro, não pense isso. Não pense que esse muito, talvez para aquele que teve 5 talentos, é que agora que ele negociou com 5, o Senhor dele vai dar um bônus para ele de 10 talentos. Senão nós estaremos falando aqui sobre a teologia da prosperidade. Não é isso que nós falamos, não é isso que nós acreditamos. Esse muito é a eternidade do Senhor. Porque, meus irmãos, às vezes as pessoas nos ridicularizam como cristãos, porque temos a falsa percepção de que no céu nós estaremos lá tocando harpas, sentados nas nuvens, que nós seremos um tipo de ser, não sei como dizer isso, idílico, algo assim, algo romântico. Meus irmãos, nós vamos trabalhar no céu, nós teremos trabalho no céu, onde nós teremos recursos eternos, uma mente transformada, um corpo transformado, nós teremos a presença do nosso Senhor, nós teremos muita coisa para fazer no céu, nós teremos uma eternidade para conhecer a Cristo. Então, se você for fiel nessa vida, receber esse elogio, você será colocado sobre o muito na eternidade. Não pense que seu trabalho acaba por aqui, mas o que você faz aqui vai refletir no seu trabalho por toda a eternidade. Se você vai conhecer a Deus por toda a eternidade, ou você ficará como esse servo mau e negligente, que foi lançado fora dessa alegria. Por isso, por fim, o ministério de louvor pode subir aqui já. Por fim, tome uma grande decisão nessa noite, tome uma grande decisão. Por favor, tome essa decisão. Vai aparecer na sua tela. Não seja negligente. Não seja preguiçoso. Não deixe de se importar com as coisas do reino, porque sua vida anda difícil. Não deixe de se importar com as coisas do reino, porque as coisas não estão dando tão bem assim. Porque estamos em pandemia, porque tem Covid para todo lado. Não seja negligente. Senão a sua obra vai ficar letárgica, ela vai ficar atenuada. Ela vai ficar morta, ela vai ficar vazia.
Você ouvirá: servo mau e negligente, servo mau e preguiçoso. Não é isso que você quer ouvir, eu tenho certeza disso. Não é isso que você quer ouvir. Você quer ouvir servo bom e fiel. Por isso, coloque o reino de Deus acima de todas as coisas. E seja como esses servos que acrescentaram ao reino e entraram no gozo do Senhor. E por fim, eu quero deixar uma frase com você. Uma frase de Luiz Saião, pastor da Igreja Batista, que diz assim: quem está lento e enterra o talento, só colhe sofrimento. Eu vou repetir: quem está lento e enterra o talento, só colhe sofrimento. Se você está lento, está enterrando o seu talento, você vai colher sofrimento. Nessas últimas séries de mensagens, nós falamos a respeito do sofrimento. O pastor Denis trouxe diversas mensagens a respeito desse tema. E uma das questões do sofrimento é aquele que nós próprios causamos, por nossas atitudes, por nossas omissões. Se você está lento, escondendo aquilo que você pode fazer, negligenciando aquilo que Deus te deu, você vai colher sofrimento. E nós estamos te alertando nessa noite. Mas eu tenho certeza que você vai aproveitar as oportunidades e compreender que Deus não exige mais do que você tem, que Ele te ama e que Ele te quer bem, e que Ele vai expandir, que Ele vai expandir o reino dEle através da sua vida. Você pode dizer amém para isso? Você pode dizer amém para essa palavra, que você vai fazer a diferença onde você estiver, que você irá multiplicar os seus talentos? Eu quero orar por você. Senhor Deus Pai, muito obrigado, Senhor, por essa noite. Obrigado, Senhor, porque o Senhor é tremendo para conosco, porque o Senhor tem nos orientado a cada dia através da sua palavra, através, Senhor, da vida de Cristo revelada a nós, Pai, através do Evangelho. Que o Senhor continue nos moldando segundo o seu caráter, Pai, que nós possamos compreender que o Senhor é quem efetua, é o Senhor quem faz, é o Senhor que dá o querer, o realizar, é o Senhor que move as nossas vidas. O que nos basta é compreender o Deus que nós servimos, trabalhar sabendo que prestaremos conta e sabendo, Senhor, que a nossa recompensa não é aqui, a nossa recompensa é eterna. A nossa recompensa é por toda uma eternidade, trabalhando, conhecendo, desfrutando, nos alegrando, tendo a consciência de que valeu a pena, de que tudo que nós fizemos valeu a pena, Senhor. Que o Senhor nos dê força, que o Senhor nos dê alegria e que o Senhor continue ministrando aos nossos corações, pois sabemos que temos muito mais do que 10.000 razões, de maneiras, de condições, de palavras, que nós temos mais de 10.000 motivos para poder te honrar e te louvar. E nós iremos cantar essa música agora, e que você possa ir na sua casa compreender isso que Deus quis falar para você nessa noite, e que você possa adorá-lo em espírito e em verdade, em nome de Jesus. Amém. Seu nome adorarei.
vocês terem assistido a nossa live de hoje. Deus abençoe e até domingo.